O ensino e a aprendizagem sempre enfrentaram muitos dilemas. Talvez o principal seja deixar clara a relação entre eles. É entendendo como se aprende que se pode estruturar as atividades de ensino. Nos últimos tempos, esses dilemas têm ganhado destaque. E eu e a professora Isabel Parolin resolvemos criar a websérie Dilemas do Ensino e da Aprendizagem, uma conversa entre a escola e a família. Nosso objetivo é colocar luz em questões que a escola particular precisa refletir para minimizar os conflitos, em especial com os pais que contratam seus serviços. Os capítulos da websérie ficam disponíveis no canal Sala dos Professores no YouTube. Divulguem, compartilhem. Vamos resolver esses dilemas e intensificar essa conversa. Ok. Professora, boa tarde, professora. Boa tarde, meu coordenador predileto, meu queridão, que saudades que eu estou de você. Quando eu vi que você estava com aquela proposta de reunião, pensei, pronto, ele vai me cobrar como é que é o planejamento. Aí eu não fiz Não, professora, não. O planejamento a gente já combinou, né? Que toda semana a senhora vai enviar na segunda-feira. Não, eu vou, claro que vou. Eu estou aguardando o seu, né, professora? Claro que vou. Sabe o que aconteceu? Mas é outro assunto, você não vai acreditar. Não, mas... Desculpa. Sabe o que acontece? Eu sabia que você vai me pedir um negócio, né? Não, professora, não. Pode falar. O que a senhora ia falar? Olha, acontece o seguinte, é que eu estava... Desculpa. Você tem livro de inglês? Aí. Júlio, meu coordenador querido, é o seguinte. Fala. Eu sei que você está preocupado com o planejamento, né? Isso. Mas não é esse o assunto, professora. Mas deixa eu te explicar do planejamento, então, que eu acho importante que você saiba. Tá bom, pode falar. É o seguinte, é que eu estou vendo aqui que tem uma mãe, desculpa, tá? Tem uma mãe aqui me pedindo um negócio, eu só quero dizer para ela que, ok, assim, eu não fiz o planejamento, tá? Mas eu estou com toda a matéria em dia, tá bom? Eu acho importante você saber disso. Eu estou com a matéria em dia, está tudo em ordem. Inclusive, inclusive, não só estou com a matéria em dia, como tem mais uma coisa, assim, que eu acho importante você saber, é que não só estou com a matéria em dia, como todos os alunos estão com todos os exercícios feitos. Show, tá? Mas o planejamento, a senhora... Eu sei que eu estou devendo, eu não esqueci que eu estou devendo a coisa dos exercícios do... Eu preciso da camiseta da escola. A camiseta, cadê a camiseta? No varal. Não, eu já olhei no varal. Júlia, desculpa, você sabe que eu estou em casa. Mãe, pode resolver, professora, é assim mesmo. Não dá para fazer, eles não deixam entrar. Eu não sei onde está. Que eu estava te falando dos exercícios. Tá, então, assim, o que aconteceu... Desculpa que eu estou aqui... tem uma mãe aqui me perguntando desse exercício. O que aconteceu é que são 3 crianças que eu tenho lá no grupo, né, que não estão conseguindo... não fazem exercício igual, você sabe lá. Então, assim, eu mandei os exercícios de livro, eu copiei e mandei. Mas eu vou fazer. É que, Júlio, pelo amor de Deus, Júlio, meu querido, Júlio, meu amado, eu sei. Você não sabe o que está sendo a vida de uma professora. Esqueceu aquela matéria. Imagine também a vida de um coordenador, professora. Está difícil mesmo para todo mundo. Você não grava aula, coordenador. É verdade. Mas eu estou aqui tendo que controlar 36 professores. Professora, eu não marquei essa reunião para te cobrar nada, embora a senhora saiba que está me devendo, né? E eu conto aí que a senhora vai achar... eu conto que a senhora vai achar o seu jeitinho aí para colocar... Mas olha só, o que eu queria dizer para a senhora é que eu fui procurado por uma mãe de aluno... dos ditados. Deixa eu te dizer.
Não foi dos ditados, já sei. Ditado, Já sei, porque inclusive a mãe que está aqui, ó, tem uma mãe aqui me pedindo hoje coisa do ditado, que eu estou até. Desculpa, mas é que é mãe, né? Você tem que atender. Ó, Júlio, o que aconteceu? Eu fiz o ditado de palavra com as crianças, e daí ditado de palavras. E faltou um pouquinho de aula, faltava lá um pouco. Eu pedi para as crianças fazerem uma redação usando as palavras do ditado. E aí, o que aconteceu? A maioria das mães achou muito difícil fazer a relação das palavras do ditado com a redação. Só que, assim, é uma coisa criativa, lá dos PCN. Olha, calma, professora. Escola tem, vocês não falaram para a gente inventar? Professora, deixa eu te falar, eu também já estou sabendo disso. Duas mães já me procuraram por causa desse mas eu estou orientando mãe para mãe. Olha só, professora. Você sabe que você é meu coração. Eu sei disso, mas em um outro momento a gente conversa sobre esse ditado. Eu já estou sabendo disso. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da sua falta de tempo para planejar. A mãe disse que a senhora mandou fazer uma redação com as palavras soltas. Isso é uma coisa para você bem importante. Eu acho bem importante isso que você saiba. Assim, ó, bem importante mesmo, tá? Desculpa. Tá bom. É bem importante que você saiba. Eu não tô com o planejamento em dia, mas eu tô assim, com tudo em ordem, eu sei que tem que fazer, isso é uns cachorrados aqui dentro de casa. Calma. Tá. Assim, eu tô com tudo em dia, Os Sim, mas as crianças estão... A questão não é essa. Ó, deixa eu te dizer, mesmo as crianças com problema, elas se saíram super bem. Não tive a menor nota foi 7. Tá, mas olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é por isso que eu marquei essa reunião. Eu estou sabendo do ditado, a gente tinha combinado que não ia ter mais ditado de palavras soltas. A senhora me pediu para fazer uma redação. Você não entendeu, professora, a mãe disse que a senhora ditou pipoca e metralhadora. Não, isso acontece, você não está entendendo. Mas não fui eu que inventei a pipoca nem a metralhadora. Teve também sorvete, patins, teve mais uma palavra. Foram as crianças. Eu marquei essa reunião por causa da mãe do Enzo. A mãe do Enzo me procurou. É por isso que eu marquei essa reunião. A gente, do planejamento... Como? O Enzo está ótimo. Ele não deixou de entregar nenhuma lição. Ele não deixou de entregar nenhuma lição. A mãe do Enzo está dizendo que ele não está entendendo nada das aulas, que ela tem que... Olha, quero te dizer uma coisa que você não vai... Ela disse que ele não entende nem para perguntar dúvida, para a senhora ter uma ideia. Olha, ele é um aluno que fica na aula o tempo todo, ele não tira a câmera, ele não tira o som, ele não deixou de entregar nenhuma lição. Pois é, mas eu acho que não foi bem ele que fez as lições. A senhora está prestando atenção nisso? Sabe quanto ele tirou? Até deixa eu ver se eu tenho aqui, tem uns papéis aqui, que tem a nota, eu acho que ele tirou, olha, tem uma boa nota. Eu acho que ele tirou a menor nota dele foi 8. Professora, tenta me ouvir um pouquinho, professora, olha só. A questão é que eu quero lhe pedir para que a senhora converse com a mãe do Enzo. Ela está precisando lhe falar sobre as dúvidas que o menino está tendo. Ele não está acompanhando as atividades, ele não entende o que fazer. Segundo ela, ele está perdido em casa. Agora, Júlio, meu amado, eu vou falar com ela, mas antes eu tenho aqueles 3, lembra aqueles 3? Mãe, a prova. Calma, mãe, faz do meu celular, não dá para fazer aqueles 3, tá? Mãe, eu preciso do computador, eu preciso que você me ajude a prova. Júlio, deixa eu te dizer, amado, meu chefinho querido, o meu filho tem prova agora e ele está fazendo no computador, porque filho, só um minuto, vai achar a camisa lá que você já vem para a prova. Eu preciso que você me ajude, me ajude. Eu vou te ajudar, não tenha...
não fique tranquilo que eu vou te ajudar. Ó, é o seguinte, Júlio, você se importa da gente marcar outra reunião? Até porque eu fiz a prova, nós temos que fazer a prova, meu filho tem uma prova agora, você sabe. Mas é ele que tem a prova, né, professora? Sim, é ele que tem a prova. Sim, né? Mas se a gente não ajudar, você sabe que eles não põem, eles não conseguem fazer. Calma, vai lá. Tá bom, professora, a gente remarca essa reunião. Eu estou vendo que a gente não vai conseguir mesmo. Eu vou gravar aula hoje, tá? Eu vou gravar aula, vou fazer planejamento logo que termina a aula. Mas faz contato com a mãe do Enzo, por favor, tá? Faz contato com a mãe do Enzo. Tá bom, professora, eu marco outra reunião quando a senhora estiver mais calma, tá bom? Eu conto que a senhora vai marcar com a mãe do Enzo. Eu vou ficar mais calma depois que eu fizer as gravações das aulas, tá? Tá bom. Mas tranquilo que eu já corrigi, inclusive estou corrigindo tudo. Tá bom, eu até professora. Vou pegar as notas do Enzo, que deve estar por aqui, assim, eu não sei onde é que está exatamente. Tá bom. Mas tá aí, Fique nervosa. Olha a hora da prova, olha a hora da prova do seu filho. Pode ir lá, tá bom? Tchau, beijo. Professora. Tchau. Nossa, essa professora hoje estava muito agitada. Nossa, eu atendi uma professora agitadíssima hoje, você não tem noção. Eu estou falando que eu atendi uma professora hoje que estava agitadíssima, você não tem noção. Nossa, que loucura. Que os professores estão tendo, né, Júlio? Não está sendo fácil para eles atenderem. Eu não conseguia falar com a professora, para você ter uma ideia, eu não conseguia falar com ela. E sabe uma coisa, Júlio? Eu dramatizei essa professora, você sabe, você também sabe, nós chegamos num acordo, eu acho que é importante que as pessoas saibam que eu e você conversamos sobre esses personagens, né? E que a gente tem clareza de como está sendo corrida a vida dos professores, né? É verdade. Eu acho que um primeiro ponto que me salta muito aos olhos nessa nossa cena do segundo episódio, né? Que, por sinal, o título do nosso episódio é Professor, eu conto contigo. Né? Ou seja, eu acho que a gente pode destrinchar esse título de várias maneiras. E a primeira delas é exatamente essa loucura, né? Que a gente pôde perceber através dessa professora que não conseguia se concentrar em nada, né? Ela não conseguia se organizar, ela não conseguia se planejar, ela estava... E outra coisa, o quanto ela se sente cobrada, né? O quanto ela se sente em falta, né? Com esse coordenador, isso ficou muito claro, né? A falta com o coordenador, a falta com os alunos, a falta com a família, porque é muita demanda, né, Júlio? Assim, a demanda do planejamento, a demanda dos atendimentos individuais, a demanda de atender as demandas das mães. Você veja que ela estava falando com você, mas ela estava atendendo mãe o tempo todo. E é o que a gente tem visto, é o que os professores têm trazido, né? Esse estresse enorme dessa rotina que é tão múltipla, né? Porque, além de tudo, tem a rotina doméstica. Veja, essa mãe e essa professora, que, na verdade, ela estava ali se dividindo entre mãe e professora, né? Ela tem as demandas domésticas, né? Ela tem um filho também, enfim. Eu acho que essa pressão, né, que os professores estão sofrendo de cobrança, né? Então, acabou deflagrando aquilo que os professores acham que é mais importante no processo daquilo que eles fazem, né? Ou seja, promover a aprendizagem, porque outra coisa que chama bastante atenção, né, e que chamou bastante atenção na cena, é o quanto essa professora estava preocupada em dizer para o coordenador que as tarefas estavam cumpridas, né? Ou seja, que o livro estava preenchido, que o menino tinha feito todas as tarefas. Então, dá uma pista muito grande, né, da ideia que os professores têm que tarefa realizada, aprendizagem conquistada, né? Ou seja,
parece uma coisa muito interessante isso, e eu acho que, de alguma forma, na conversa aí, isso ficou muito claro, né? Essa concepção que os professores têm de tarefa igual aprendizagem. Eu acho que esse é o foco da nossa discussão de hoje, né? A dramatização, Pois tomara é. que ela tenha enfatizado bem isso, porque essa concepção errônea de aprendizagem, ela traz, além de tudo, esse estresse todo, né? Porque e isso é uma concepção que a escola tem uma tendência a ter, né? A gente sabe que não são todas, mas que muitas têm, mas sobretudo que a sociedade tem, né? Então, Uhum. a família reclama muitas vezes que não tem lição, ou que o ensino está fraco. Algumas famílias vão falar que o ensino, que o Pulou uma está página, perdido, pulou um capítulo, pulou uma página. ou até assim chegar ao extremo. Eu tenho atendido em muitas lives pais que perguntam: o ano está perdido? E essa pergunta do ano estar perdido, ele está relacionado assim aos conteúdos daquele ano. Mas se a gente pensar que nós temos 9 anos, nós temos 9 anos, no ensino fundamental tem 9 anos. Nós temos 9 anos para fazer isso. Né? Então, essa seleção de conteúdos, isso é do primeiro, isso é do segundo, isso é do terceiro, ela é uma seleção que foi feita, mas que pode ser retomada, reescrita, Exatamente. revista, repensada. E você quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Você falou uma coisa aí, nós temos 9 anos para que essas aprendizagens aconteçam, que elas podem ser revistas, e por sinal, agora que a estrutura do currículo é uma estrutura em espiral, como a própria Base Nacional Comum Curricular preconiza, o que significa estrutura em espiral? O que se estuda no segundo ano vai voltar a ser estudado no terceiro num nível mais aprofundado, mas no quarto de novo, aprofundando aos poucos. Então, já é uma estrutura de currículo que vai fazer com que os assuntos voltem, né? Ou seja, no atual currículo da escola, esses assuntos não são mais distantes. Essa é uma questão. Agora, o que me vem à cabeça, Isabel, é o quanto que, com certeza, não só pais, mas muitos professores também, se vissem o caderno cheio, o livro preenchido e as provas acontecendo, estariam tranquilamente, com a sua consciência tranquila de que estariam com o dever cumprido, né? Que tudo estaria bom. Agora, ver o livro não preenchido, o caderno não tão cheio e as provas não acontecendo daquela maneira tradicional, eu acho que passa, você coloca muito bem, passa para a sociedade, eu coloco aí todo mundo mesmo, família, escola e todo mundo, aquela sensação de ano perdido, como você disse que os pais estão te procurando. O ano está perdido porque eu estou vendo que a matéria está atrasada. Né? Olha a relação que é feita de maneira direta. Né? Então, muitas vezes a atividade está feita, mas será que a aprendizagem está acontecendo? Essa é a grande pergunta que a gente se faz. Né? A velocidade que tem que se manter para cumprir o programa é a mesma velocidade que a criança aprende? Né? São perguntas Antes da gente destrinchar o que seja aprendizagem, nós estamos dando as pistas, né, Júlio? Da onde a gente entende que há um equívoco aí. A outra pista são as avaliações. As avaliações estão sendo feitas porque tem de ter uma avaliação. E daí faz avaliação de determinado conteúdo. E as mães estão fazendo, os familiares estão fazendo essa avaliação com essas crianças. Mas isso é uma coisa que... Até os professores. Os professores, até a professora. E a gente sabe, eu faço todo dia grupo de pais. Todo dia eu ouço as mães dizendo, mas se a gente não fizer avaliação junto, ele não vai conseguir, não sei o que tal. Tem familiares todos reclamando assim, que as avaliações não estão no mesmo nível da aula, enfim. Ou seja, são pistas de que a coisa em si é mais importante do que a aprendizagem. E aí a gente tem que chamar, né, o Morin, né, do Cabeça Cheia. Né? O Morin tem um livro que ele fala sobre isso, né, de cabeça cheia, ou a cabeça, ela tem que estar cheia de informação. Isso. E não, na verdade, qual é que é a espinha dorsal da aprendizagem? Então, vamos começar a destrinchar
essa situação que a gente trouxe as pistas aí que nós temos observado. A linha dorsal, se a aprendizagem tivesse uma coluna, a coluna vertebral seria o pensamento. Então, é tão importante o pensamento na aprendizagem que a criança pode errar, levantar hipóteses e ir errando muitas vezes. Se ela estiver em processo de reflexão, de levantamento de hipóteses, isso é muito mais valioso do que ela preencher lá o que corre para o mar, o rio, por exemplo. Tá? É muito mais valioso esse erro refletido, esse erro que tem uma hipótese de pensamento, do que o acerto automático. Né? Do que o acerto automático. Veja, nós temos uma amiga em comum que o filho dela produziu um material que eu achei maravilhoso. Ele teve que falar sobre o filho da Ana Ruth Starepravo. Um dos filhos dela, eu não me lembro agora qual deles, por isso que eu não vou dizer o nome de um, eles são trigêmeos, né? Não vou dizer o nome de um para não cometer o crime de errar o autor. Ele desenhou, ele tinha que falar sobre a Estátua da Liberdade. Tinha que desenhar e falar alguma coisa sobre a Estátua da Liberdade. Uma escola reflexiva, uma escola que pediu para ele escolher um ícone do mundo para que ele pudesse desenhar, representar e falar alguma coisa. Bem, escolheu a Estátua da Liberdade, desenhou a Estátua da Liberdade saindo e disse assim, como uma estátua pode ser símbolo da liberdade se ela vive presa numa ilha? Olha. Foi a frase, ele desenhou a Estátua da Liberdade saindo da ilha. Olha, e a mãe perguntou para o menino, né, para o filho, a Ana, né, perguntou para o filho dela, filho, de onde é que você tirou isso? Ele disse, mãe, ela vive presa numa ilhinha. E ela é símbolo da liberdade. Isso é uma criança de 9 anos que está acostumada a pensar. Exatamente. Ele poderia ter errado, conforme a professora. Que símbolo é esse? Não é da liberdade, é de tudo menos da liberdade. Ele poderia dizer, e uma pessoa... Não, ela é o símbolo da liberdade. Eu acho que essa concepção aí, Isabel, e aí, já que você falou, Ana Ruth tem muitas experiências ricas com os filhos, né? Eu lembrei até de uma outra, né? Já que você passou por aí, é interessante. Quando ela estava com os filhos, conversando, né, sobre, mas nessa situação que a gente tem aqui de material, vai dar para fazer o bolo, né? Mas o que está escrito na receita? Ah, não, são 3 ovos e tal, vê quanto a gente tem ali, quanto a gente tem. Ah, tá cheio, mãe, tem uma dúzia, então vamos lá, vai dar para fazer o bolo, e depois o nosso omelete, quanto gasta cada um? E eles responderam tudo certinho, tal. E aí, tá, daqui a pouco, a mãe estava fazendo, a Ana Ruth estava fazendo um planejamento, né, no qual ela conversou com alguém pelo telefone, porque aí a gente fala da subtração, e aí um dos filhos dela depois, mãe, o que é subtração? Fantástico, né? O que é subtração? Fantástico, ou seja, ele subtrai, ele soma, ele multiplica, mas sabe o que isso me remete, Isabel? Uma criança que sabe definir para você o que é fotossíntese, é o fenômeno físico-químico através do qual as plantas transformam, ele sabe na ponta da língua, mas que quando sai de casa para viajar, fica com medo e guarda a planta dentro do armário, entendeu? E ao voltar, a planta está morta. Né? Ou seja, e o que é saber o que é fotossíntese? Talvez eu não tenha noção, em algum momento, não tenha noção do conceito da fotossíntese, mas saber que a planta não pode ficar guardada dentro do armário, porque ela vai ficar sem luz, porque ela vai minguar e ela vai morrer. Né? Você sabe que você me fez lembrar, Júlio, que há um tempo atrás eu fui comprar uma bicicleta para mim, adoro andar de bicicleta. E aí estava lá e tinha um menino no meu lado comprando uma bicicleta também com uma pastinha de um cursinho. Tinha o símbolo do cursinho que ele estava fazendo. Era um jovem, né? Claro, um menino de cursinho. E aí ele pegou uma bicicleta e tinha um preço, era uma bicicleta caríssima, que o cara ainda mostrou que levantava com o dedo a bicicleta inteira, e a outra bicicleta no lado, ela aquele tipo barra forte, de ferro, tal, não sei o quê. Aí ele virou para o pai e disse assim, como é que pode uma bicicleta pesar tanto e a outra ser tão leve? Aí o pai dele que estava com ele disse assim, você não estudou a tabela periódica? Você não aprendeu, não está estudando a tabela? Você não está... Ele disse assim, o que isso tem a ver com bicicleta?
Daí até eu fiquei pensando assim, né? Ou seja, acaba ficando uma coisa que não compõe o sujeito, né? Então, assim, Exatamente. então se a aprendizagem tivesse uma coluna, seria o pensamento, né? O acionar o pensamento. Mas, conceitualmente, uma pessoa aprende quando ela faz um movimento dela em direção ao objeto de conhecimento. Então, ela se movimenta. Por isso que se diz o aprendiz, por isso que se diz aprendizagens ativas, né? A aprendizagem sempre é ativa, não tem como não ser ativa, porque eu tenho que fazer esse movimento. As metodologias que são ativas, né? Então, assim, porque eu tenho que fazer um movimento para me apropriar dessa informação, desse conhecimento. As pessoas que estão nos vendo agora, elas, para acompanhar o nosso raciocínio, elas precisam também ir pensando, é mesmo numa situação assim, eu vivi isso. Ou seja, ir acionando dentro delas o seu pensar, os seus exemplos, sua experiência de vida, e é por isso até que nós fazemos a dramatização. Nós escolhemos uma websérie com uma dramatização, porque a nossa expectativa é que as pessoas, através da dramatização, vivam uma emoção e recriem algum exemplo em si, para que possam se colar a isso e conseguir acompanhar o raciocínio, fazer as compreensões, né, e ter as compreensões que a gente espera que as pessoas tenham, façam, ou seja, trabalhem. Por isso que se chama trabalho. Quando ela faz a apropriação, ela precisa fazer um outro movimento que é dar significado. E esse significado tem que ser significado próprio. Por isso que, assim, esse pensar é para que eu me aproprie daquela informação, então aquilo que você falou. Então, uma criança que está pensando diz assim, mas então é por isso que a minha hortelã não está crescendo, porque na cozinha não pega sol, é escuro, não pega sol e não sei o quê, né? Ou seja, quando a criança traz desperta outra coisa. Tem você foi falando e eu fui procurando aqui no meu computador uma imagem que eu acho muito legal. Vou tentar dividir com a gente essa imagem. Tomara que eu consiga. Eu acho que vou conseguir, sim. Não sei se você está conseguindo ver bem daí. Estou vendo, né? Bem. O Felipe é ótimo porque ele é distraído, né? Não é? Olha lá, ele está indo para a escola dia de prova. Olha lá, as monocotiledôneas têm folhas não pecioladas e suas pétalas e estame são distribuídas em grupo de 3. Ele está guardando porque vai cair aquilo na prova. Olha lá, de novo, as monocotiledôneas têm folhas... Aí no caminho, a bolinha lá. E ele se distrai com a bolinha. Olha o buraco. O buraco vira o gol. E aí ele faz o movimento em direção à bolinha, em direção ao significado que ele dá àquilo tudo. Ele se vê como o jogador que fez o gol, a torcida gritando o nome dele, e depois, quando ele tenta voltar, né? Aí fica lá, as monopeciolônicas, as monocoladas, meu Deus, como é que era mesmo? Porque não tem significado nenhum para ele, né? Ficou solto e vazio. Acabou tudo. Eu acho isso aí uma coisa bem legal, né? Eu lembrei disso. Então, isso é um bom exemplo. Por quê? Porque o primeiro movimento é de apropriação, de atribuir significado próprio, e depois, como é que você sabe que ele aprendeu? Quando ele muda comportamento, né? Quando ele, antes de viajar, põe as plantinhas para tomar sol. Exatamente. E aí é uma coisa muito interessante, porque o que acontece muito é que o professor costuma ser muito sedutor, o professor tem experiência, o professor tem belos exemplos, né? Então, quando o professor começa a sua aula trazendo o conceito e os seus exemplos, os alunos têm uma tendência de dizer, nossa, que legal, que bacana. E ele tenta se apropriar do exemplo do professor. Ou seja, ele se apropria, mas não dá significado próprio. Isso é muito comum. Eu, como psicopedagoga, vejo muito isso. Daí ele diz assim, essa criança tem branco na hora da prova. Exatamente. Ou esquece, como o Felipe esqueceu. Exatamente. Esquece, ou assim... E o esquecimento, desculpe, Isabel, mas o esquecimento, ele acontece muito nos momentos em que a atenção se vira para uma coisa que tem significado. Né? Ou seja, e aí o professor diz assim, guarda isso, menino,
né? Ou seja, que revista é essa? A gente não está falando disso agora, né? Ou seja, exatamente, me lembra um pouco isso também, né? Isso, e daí esse fato desse professor ter um bom exemplo, de dividir, que isso é um ato de generosidade também, né? A gente não pode dizer que não. Porém, não está vamos dizer assim, sob a égide do conceito de aprender. Exato. O conceito de aprender, em vez de se começar a aula conceitualmente e dando exemplos, e depois os exercícios, o ideal era problematizar. Pensem sobre isso. Levantar hipótese, né? O que você contou da Ana Ruth, dos filhos dela, que não sabiam o nome e adição, mas sabiam adicionar. Sabiam somar. Sabiam o nome subtrair, mas sabiam subtrair. E depois nisso tudo, Isabel, eu acho que cabe também a gente falar que o professor não faz isso assim porque não quer, né? Não é por não querer fazer. Eu acho que tem todo um processo aí de formação de professores, né? De todo um processo que ele teve, e hoje, cada vez mais, eu estou em contato com algumas pessoas, inclusive da PUC aqui do Rio, agora eu não lembro bem qual foi o contato, qual foi a PUC que ela falou, se foi Rio, foi São Paulo. Mas que o pessoal que está num caminho muito interessante, pesquisando a questão da identidade docente. Né? Ou seja, como é que o professor se torna professor? Eu acho importante isso pelo seguinte, nós aprendemos a ser professores não através das aulas de didática que nós tivemos, né? Nós aprendemos a ser professores, isso já está comprovado, através da interação que a gente travou com os professores que deram aula para a gente. Então, a gente já tinha 8, 9 anos, estava sentadinho na cadeira, tendo aula lá como aluno, e o nosso professor tinha atitudes para conosco, e aquelas atitudes, elas foram introjetando. Então, por exemplo, eu era muito falante, eu virava para o lado toda hora, e eu via o professor lá na piscina, presta atenção, olha para frente, a aula começou, para de conversar, presta atenção. Eu ouvi isso muitas vezes, repetidas vezes. Isso ficou congelado dentro de mim, né, cristalizado, que professor fala, aluno ouve. Né? E isso está por trás de uma crença que é uma crença, assim, que isso não foi dito claramente, mas isso foi dito de uma maneira muito pior, né? Isso foi dito na prática. Então, é tal do conceito, né? O conceito a gente não sabe o nome, mas a gente sabe praticar, né? Isso, a aprendizagem é forte. Então, ninguém disse para a gente, olha, quem fala é o professor. Aliás, alguns professores que eu tive, inclusive, falaram isso para mim, sim. Fica quieto. Ou seja, ele estava me dizendo o seguinte, aprende-se em silêncio, né? E se você é que tem que aprender, você tem que prestar atenção, né? E para que você tem que prestar atenção? Para poder você ouvir, porque o conhecimento está em mim e eu tenho que transferir para você. Tem essa crença que os nossos professores passaram para a gente. Quando os professores entram em sala de aula, eu, quando converso com o professor, eu me coloco muito como professor que sou. Porque é uma forma até de dizer para o professor assim, olha, eu não estou dizendo que é um problema só seu, é um problema da formação mesmo. Eu estou em sala de aula tendo sido formado por professores que, quando eu tive aula de didática, me explicaram exatamente o contrário de tudo aquilo que os meus professores fizeram na prática comigo. E mais forte foi o que eles fizeram na prática comigo, foi isso que me forçou. E aí eu entro na sala já um dilema. Olha só, eu já sou um dilema ambulante, né? Ou seja, vamos trabalhar essa questão que você está dizendo, começar pela curiosidade, né? Vamos começar pelo desafio, vamos começar... Não, mas peraí, eu começo, primeiro eu tenho que explicar, depois eu tenho que tirar dúvida, depois eu tenho que... E a coisa vai por aí, né? Então, esse dilema é muito complicado. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você sabe que você falou do grupo de pesquisa da PUC, eu faço parte do grupo de pesquisa da PUC Paraná. O Grupo GAI. E nós estamos trabalhando com a identidade do coordenador e trabalhando junto ao coordenador, uma pesquisação interessante. E o que a gente vê é que esse coordenador, você fez esse coordenador, né? Por isso que eu quero trazer isso. É um coordenador que apaga incêndio o dia inteiro também, né? Porque a escola é um espaço vivo, né? A escola é um espaço vivo, onde tem muitas crianças, muitas demandas. Então, o coordenador é um profissional que acaba não coordenando as questões que ele precisaria coordenar, porque ele apaga incêndio o dia inteiro dentro da escola. Né? Exatamente. Então, acaba que o urgente se sobrepõe ao importante.
E eu acho que é isso que a gente precisaria, eu gostaria muito que as pessoas levassem para si após esse nosso episódio. É que tem uma coisa que é importante e tem uma coisa que é urgente. Só que o urgente não pode o tempo todo se sobrepor ao importante, porque o importante a gente acaba perdendo, né? Acaba perdendo o caminho. Então, assim, eu não tenho exemplo nenhum desse tipo de aula, né? E até tem vários nomes, aula invertida, não sei o quê, não sei o quê. Não, na verdade, é assim, dar uma questão para os alunos, propor uma coisa para os alunos, pensem, levantem hipóteses e apresentem aqui como é que a gente pode resolver isso. Né? É o velho e bom Piaget, não tem para onde fugir. Quebra o esquema real, não é isso? Uma vez com o esquema rompido, auxilia esse aluno em busca de reconfigurar o seu esquema, dando simplesmente suporte. Mas é ele que tem que reconfigurar. Então, o papel do professor é quebrar esquemas. Tanto é que esse termo mediador, né, mediador de aprendizagens, o professor é um mediador de aprendizagens, tem essa intenção, né, de que o professor esteja ali presente, ele é o adulto mais competente e tal, né, e ali que está pronto a dar o suporte necessário, as respostas, ou devolver como em forma de outra pergunta, né, para que aquilo vá se configurando a aprendizagem. Mas existe uma coisa... Desculpa, Isabel. Esse tema está muito provocativo mesmo. Tem uma coisa que é o seguinte... Existe um discurso e existe uma prática. Eu estou falando em termos de escolas como um todo, né? Mas eu acho que na escola privada isso acaba ficando mais forte pela relação que se estabelece entre escola e famílias, e pais, e etc. e tal, a relação contratual, né? Existe um discurso e existe uma prática. Por exemplo, existe um discurso oficial de uma proposta pedagógica que constrói, uma proposta pedagógica construtivista, uma proposta pedagógica do diálogo, uma proposta pedagógica onde aqui a aprendizagem vai além da sala de aula. Mas no cotidiano, existe aquela necessidade de se atender ao imaginário dos pais, muitas vezes. Né, por uma espécie de medo, e aí eu acho que isso cabe também, porque acho que isso está por trás da atitude do coordenador, isso está por trás da atitude da professora, isso está por trás da atitude de muitos pais também. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, que é para poder essas atitudes serem repensadas de verdade. Né? Ou seja, por exemplo, a escola ela precisa ter muita clareza do seu projeto de aprendizagem, né? Para poder chegar para esse pai e falar assim, olha só, ele não vai preencher caderno. Calma, se o caderno porque tivesse... não é assim que se aprende. Né? Isso, se o caderno não tiver nada escrito essa semana, não se preocupa, nós sabemos o que estamos fazendo, né? Ou seja, ele vai... Calma, se ele não souber o nome da conta que ele está fazendo, isso não é importante agora. O importante é ele saber fazer a conta. Né? Calma, se ele não souber a data em que os Estados Unidos ganhou de presente a Estátua da Liberdade, né? Ou seja, e qual foi o país que deu de presente, isso não é importante. O importante é a reflexão do porquê que aquele símbolo da liberdade está preso numa ilha, que eu tenho certeza que muita gente adulta se surpreende com essa reflexão tão profunda feita por uma criança de 9 anos. Não é? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, e eu acho que o ponto de partida e como você acabou de dizer, eu queria muito que com essa nossa websérie, com esse nosso, em especial com esse nosso episódio de hoje, as pessoas pudessem parar para pensar assim, o que querem da escola? Né? O que querem da escola? Né? Pai que está nos ouvindo, o que você contratou da escola? Né? Júlio, e o que eu percebo é o seguinte, isso é cultura, e mudar a cultura é difícil, né? Porque você tem que fazer um trabalho intenso. Porque as escolas até sabem, isso que eu estou dizendo, as professoras, os professores, como diz meu neto, que agora há pouco ele estava dramatizando aqui, sabem essa sequência, esse pensar. Mas na hora dão aula do jeito que é proposto ou que a escola propõe. E não bancam isso com a comunidade quando a comunidade vem questionar. Eu acho que a pandemia ela fez uma ruptura em algumas escolas que se diziam mais de vanguarda,
se diziam mais interacionistas, mais construtivistas, enfim, como elas se intitulavam, houve uma ruptura, porque daí como elas lidaram com isso ficou muito claro, né? E também as escolas que têm esse passo dado já na pandemia tiveram que reafirmar isso com suas famílias muito fortemente. Porque, muito interessante, eu atendo muitas escolas que têm metodologias muito bacanas. E essas escolas tinham que dizer para os pais assim, vocês escolheram essa escola por causa desse tipo de reflexão. Então, os pais diziam assim, mas o meu filho não está aprendendo nada de novo, ele só está fazendo redação, fazendo pesquisa, tendo que apresentar trabalho, apresentar show, apresentar peça e tal, e ele não está aprendendo matemática, não está... Tá, mas ele está aprendendo uma coisa super importante, pesquisar. Se você pegar a base comum, a base nacional comum curricular, ele propõe o quê? Que você trabalhe com linguagem, que você trabalhe com, enfim, flexibilidade cognitiva, enfim, tudo que a base está propondo como suporte para todo esse espiral que você falou, está sendo trabalhado, a pessoa está aprendendo a escrever, está aprendendo a compor música, está aprendendo a apresentar, está aprendendo a usar a mídia, e os pais queriam exercício de matemática. Então, assim, exercício... Eu não a referência que eles têm. A referência que nós temos, eu também tenho essa referência. A referência dos pais, a nossa, é muito forte dessa escola. Olha, essa escola do livro grosso, do caderno que acaba rápido e pede outro, né? E escola boa, livro bom, professor bom, é isso. Eu vi muitos diretores de escola afirmarem assim, todo o conteúdo da série foi dado, não vai ser perdido o ano, tal. Então, assim, nós precisávamos rever isso. Agora, também vi movimentos muito interessantes de escola repensando isso mesmo. Não, por que eu vou dar isso daqui? Primeiro que eu não consigo entregar isso para o meu aluno, né? E por que eu vou entregar isso? Assim, por quê? Qual é a coisa de entregar isso, né? Exato. E essa reflexão é muito legal, né? Porque nos faz repensar o que tem significado. Porque para eu dar significado próprio, aquilo tem que ter significado. Eu tenho que ver na vida, né? Então eu tenho que ver na vida, abrir a janela e ver a geografia, e ver a história, e ver as ciências, né? E ver a matemática. É isso. E dessa maneira, uma coisa muito, muito interessante que a gente tem, me veio a historinha do personagem que a gente passou agora há pouco, né? É exatamente o pulo do gato, é observar e acompanhar essa criança que tem esse interesse próprio e saber, a partir desse interesse próprio, criar situações de aprendizagens, porque são fantásticas. Eu fiquei imaginando esse menino aprendendo física a partir daquele gesto que ele fez, de chutar uma pedrinha que entrou num buraquinho, e ele fez um gol, e ele se imaginou um jogador, e a plateia toda, então, sabe, impulso inicial, mas ele tinha prova, era de biologia, e que estava cobrando o quê? O nome das monocotiledôneas unipecioladas de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele vai viajar e vai guardar a planta dentro do armário, entende? Sabe que eu tive uma situação interessante com um grupo de professoras, e daí elas estavam discutindo justamente isso, daí elas pediram assim, dê um exemplo, Isabel, de atividade. Falei, por exemplo, se eu olhar, eu propus assim, peça para os seus alunos olharem pela janela e fazer uma lista de coisas que eles veem, tá? Faz uma lista do que você está vendo. Aí cada um vai ler sua lista lá na live presencial, tal, não sei o quê. Agora separe as coisas que tem que se escrever com letra maiúscula. Faça uma lista que tem que se escrever com letra maiúscula, que a aula era substantivo, que o pessoal estava com dificuldade. Substantivo que ocupa o lugar do nome, né? Que não dá nome às coisas, tá? Daí, isso pode ficar confuso. Ficou para um grupo de um grande número. É o que dá nome às coisas. O que dá nome às coisas? O pai e a mãe. É quem dá o nome ao filho. Mas quem que dá nome? Mas eu não entendi. A menina dizia assim, mas eu não entendi. A professora dizendo que era uma supervisão. Agora, na pandemia, foi nessa semana ainda. Mas eu não entendi, assim, por que dá nome nas coisas? Já não tem nome? Tem. É que substantivo é o que dá nome às coisas. Daí ela dizia assim... Não está dado. O nome já... Entendeu? Então, assim, a criança vai se embolando e falando... Não, começou o conceito.
olha na janela, anota, tu. Agora separe o que vai com letra maiúscula. Ah, não sei o que vai com letra maiúscula. Quando é que a gente usa letra maiúscula? Pois é. Isso é muito interessante. Aí... Isso me lembrou um outro exemplo, só para não deixar passar, de uma professora, foi antes da pandemia, mas ela visitando a oficina do pai, o pai é serralheiro, então sobravam uns pedaços de ferro, de alumínio, e ficavam contorcidos lá. Ela olhou, ela falou, pai, você vai precisar disso? Não. Aí pegou, botou tudo dentro de uma caixinha, eu vou levar. E aí, quando ela foi dar aula de substantivo, ela entrou na sala de aula, colocou aquelas coisas, que era um ferro retorcido e tal, em cima dela, e falou assim, olha aqui, gente, que eu trouxe para vocês, vê se vocês gostam. Todo mundo levantou e falou assim, vocês podem olhar e cada um pegar um que gostou. Aí cada um pegou um negócio, um objetozinho, né, e tal. Ela, agora abra um caderno e escreva uma frase com esse objeto. Eu achei maravilhoso. Aí ela disse que alunos de segundo ano, do fundamental, disse que, mas tia, como assim? Eu falei assim, escreve uma frase que contenha esse objeto. E eles, mas, professora, como é o nome disso? E tal. Não sei. Não sei o nome disso, não sei. Aí as crianças perceberam que, para escrever a frase, elas tinham que primeiro batizar o objeto. E aí ela foi super criativa, ela falou assim, como isso não tem nome, cada um que dê nome para o seu objeto. Eles começaram a dar nomes loucos para aquelas coisinhas, e aí agora que o teu objeto tem nome, pode escrever a frase. Aí escreveram a frase, cada um leu em voz alta, eles deram gargalhadas. Tem coisa mais interessante para eles entenderem a necessidade, né? O que é o substantivo, né? Ou seja... E daí ela trabalhou, né? Letra maiúscula, nome próprio, tal, daí o substantivo próprio. Daí ela disse assim, mas o substantivo abstrato e concreto. Daí eu falei assim, e precisa? Precisa. Primeiro que estamos em pandemia, porque é tão... Daí eu vou te perguntar, coragem é abstrata ou é concreta? Em período de pandemia ou fora dele? Pois, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente trabalha, o substantivo, conhecer o substantivo, o pronome, enfim. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que a gente tem como encontrar os abstratos e os concretos e o próprio, enfim, a natureza nos oferece, a cidade nos oferece, o nosso ambiente nos oferece. E isso faz com que a pessoa vá dando significado próprio, porque daí é a janela, é a árvore, é o gato da vizinha, como é o nome do gato, eu não sei. E isso daí vai dando significado. Letra maiúscula, quando a gente põe o nome na pessoa, tem o nome da rua, é o nome de uma pessoa, a pessoa vai quer dizer, isso é o movimento da pessoa em direção ao objeto, né? Para que haja aprendizagem. Para que ele possa depois, no produto final que se espera, né, a produção que essa pessoa faça é de ser uma pessoa com os instrumentos e que demonstre a sua escolarização, que demonstre que aprendeu. Quanta gente, Júlio, compra coisas sem precisar, porque diz que estava barato, porque estava em promoção, com juro baixo. E daí, isso é uma pesquisa que uma vez eu tive acesso, de uma empresa que fazia vendas em mercado. Eles punham o juro baixo, e aí as pessoas compravam porque o juro era bem baixo. E juro baixo é sempre juro, né? O conceito de juro. Então, essa empresa, que eu tive acesso por uma outra via, se valeu de uma fragilidade reflexiva das pessoas. A maioria das pessoas compravam, eles vendiam home theater, no tempo, faz tempo isso já, que saiu o home theater, que ele era um produto caro, que as pessoas compravam, e eles vendiam a preço, um juro baixo, e as pessoas, ao invés de comprar à vista, compravam com juro baixo. Isso também está embutido no leve 2 e pague 1, né? Que você nunca está pagando só um, você tem um estoque muito grande, e você se vale também dessa falta de habilidade de perceber o que está... Mas para que você leva 2? As lojas que não vendem, Júlia, as lojas que não vendem à vista.
só vendem a crédito, né? Não sei se tem mais. Teve uma ação, eu acho que isso não pode mais, mas teve um tempo que tinham casas que só vendiam prestação, porque, na verdade, elas vendiam o financiamento do dinheiro e não o objeto em si. Enfim, então, assim, aprender a pensar, né? Essa é a grande função da escola. E não apenas cumprir o livro, e não apenas estar em dia com a atividade, né? E não apenas essa concepção burocrática da aprendizagem, que, infelizmente, a gente ainda vê muito comum às escolas e a professores, inclusive, que são impelidos a isso, né? Agora, eu continuo batendo na tecla da contradição dos discursos, né? Porque eu, às vezes, me sinto assim, muito bobo até, muito ingênuo, muito perdendo meu tempo quando eu estou fazendo palestras agora, ultimamente lives, né, para professores, então eu tenho ouvido menos, né? Nas palestras você sabe que a gente ouve os comentários assim na nossa frente, né? A coisa é mais direta. Se ele estivesse numa sala de aula, queria ver o que ele ia fazer, né? Exatamente. Comentários desse tipo, dessa natureza, né? Professor, dá licença, o senhor disse que dá aula, mas o senhor dá aula numa escola particular ou pública? Já entendi tudo. Já entendi tudo. Isso é muito bonito falado, isso é muito bonito na teoria. Então, isso, para mim, é um sintoma muito sério, né? É o sintoma que acaba explicando essa professora. E toda a sua convulsão, né? Ela está convulsionada. E, Júlio, a gente sabe, né? Você trabalha com escolas, eu também, que quando a escola adota isso, e claro que ela vai ter que caminhar com os pais, com a família, explicar, pedir, porque a família tem também uma função importante nisso, né? Que é ajudar na construção da autonomia, né? Talvez nós possamos até ter uma série, dos nossos capítulos só para isso, mas assim, ela vai ter que caminhar junto com a cultura escolar, porque senão ela não vai conseguir. Mas é muito mais fácil trabalhar em sala de aula, porque daí você tem uma aula movimentada, você não tem que manter silêncio, você não tem que manter... As pessoas têm que estar em trabalho, e estar em trabalho é estar em movimento, é estar em conversa. Aí não tem... o estresse é tão menor que se os professores experimentassem isso, eles iriam amar, né, Ju? Com certeza. Não iam querer outra vida. Né? Mas isso força a quebra de muitos paradigmas, né? Ou seja, sala de aula é lugar de silêncio, né? Isso, ou seja, só façam aquilo que eu mandar, né? Ou seja, espero, ainda não falei. Tem escolas que dizem assim, pule uma linha, virem a página. Ainda não falei qual era o livro que era para pegar hoje, não falei pegar caderno de quê, né? Ou seja, e aí? Mas o comando é muito estressor. Né? O comando tem que ser junto, é mais prazeroso, menos estressor. Né? É isso. E produz mais aprendizagem. Com certeza. E eu espero, do fundo do coração, que esse momento que a gente aí está prestes a viver, né, de uma escola híbrida, acabe. As escolas que eu estou acompanhando, eu estou percebendo que os professores estão se tocando, porque eu estou tentando fazer com eles aquilo que eles vão precisar fazer com os alunos, né? Eles estavam esperando que eu fosse fazer uma palestra online explicando o que era o ensino híbrido. Então, o que eu fiz? Eu tentei montar de forma híbrida um estudo para eles entenderem o que é o ensino híbrido na prática, né? E está funcionando. E você acabou de fazer uma coisa que me lembrou isso, né? Me lembrou. É fundamental que o professor experimente, né? Experimente junto com alguém que possa dar a mão para ele. E eu acho que esse é o verdadeiro, para a gente até... me parece que é uma mensagem final interessante, né? Eu acho que o grande papel do coordenador pedagógico é esse, né? Que desafia o professor, mas que está ali para dar a mão, mas que fala, vamos experimentar, mas que senta, que testa, que verifica, né? E que pode levar esse professor a uma compreensão real, né, de quebra desse paradigma de ensinar e aprender. Né? Não adianta apenas contar contigo, né? Não adianta apenas dizer que conta contigo, você vai achar um tempinho, eu tenho certeza, né? Como geralmente é o que acontece. E esse professor acaba fazendo, o coordenador fazendo. Não chegando a lugar nenhum. E tem pesquisadores, você falou da PUC São Paulo, tem um pesquisador
Binton, que ele tem um trabalho mostrando que as pessoas, quando são adultas, não lembram de mais nada. Exatamente. Não, tem pesquisas que mostram que de 70% a 80% dos conteúdos estudados não encontram aplicabilidade na vida. Olha que coisa complicada. Por que a gente está tendo uma base nacional estruturada por competências e habilidades? Né? A mensagem é: vamos atrelar os conteúdos aos seus contextos. Né? Então, veja, para deixar aqui uma ajuda para os professores e coordenadores em tempos de pandemia ainda, né? Que as pessoas vão ver isso, eu penso, ainda estaremos em casa. Esse tempo vai durar. Trabalhar com escrita, com diário, com relatos orais, relatos escritos, lista de perguntas, por exemplo, lista de perguntas. Que perguntas você pode fazer para a vida, para as pessoas? Ter de lição, de tarefa, listar perguntas. Porque o que é mais importante do que uma pessoa saber escrever, saber ordenar seu pensamento? Nós, brasileiros, somos pessoas que não lemos, de um modo geral, e muito pouco escrevemos. E quantos profissionais não têm uma redação qualificada, bacana? Então, e que isso não tem a ver apenas com mandar fazer uma redação sobre minha experiência na pandemia. Né? Que eu tenho contato com professores que estão me dizendo que os alunos não aguentam mais fazer redação sobre o que estou vivendo na pandemia, como estou encarando a pandemia, minha experiência na pandemia. Ou seja, é a concepção, né? Ou seja, estou ensinando a ler e a escrever, a construir texto. Tá, mas vamos lembrar do que você falou, vamos lembrar da coluna vertebral da aprendizagem. Veja, uma professora de uma escola que eu trabalho com eles, eu propus a seguinte coisa, a gente construiu juntos, né? Nós e os professores. As crianças iriam deitar na sala deles, na casa deles, e iam pensar que perguntas precisavam ser feitas. Que perguntas? Eles tinham que buscar pelo menos umas 3 perguntas, de 3 a 5 perguntas que precisavam ser feitas. Um indivíduo precisava fazer, um ser humano precisava fazer. E teve umas perguntas bem bobinhas, assim, né? Por que a gente apaga e acende a luz? Por que não sei o quê? Mas teve criança que perguntou por que tem pobre e rico. Teve criança que perguntou por que a gente nasce. Existirmos a que será que se destina, né? Teve crianças que fizeram perguntas bem interessantes. E daí, depois, a professora perguntou se eles achavam que essas perguntas mereciam ser respondidas, e começaram as respostas de modo voluntário com os familiares que quisessem dar suas respostas em lives com os alunos. E daí teve avô, teve padrinho, teve tio, teve não sei o quê. Quem ele conseguisse mobilizar, a gente sabe que a situação... E se valia a pena algumas... E teve respostas em situações muito interessantes que eles conseguiram. Outros professores que vieram para responder, entraram na live deles. Legal. Uma aula fantástica, que tem tudo a ver com o momento, que tem um significado. A gente pode fazer muita coisa bacana. Quando a gente joga fora aquelas amarras nossas, né, de tudo que a gente já viveu, e se permite a viver uma coisa diferente. Eu tenho muito medo que esse ano esteja perdido, porque as pessoas estão tentando colocar os programas em dia. Aí eu acho que ele vai estar perdido mesmo, né? Infelizmente, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Esse ano vai estar completamente perdido, né, se nós acharmos que, para ele não estar perdido, o programa tem que estar em dia. Muito pelo contrário, eu acho que é um ano que vai estar ganho, exatamente porque a preocupação de manter o programa em dia deve entrar para segundo plano. Deve ser o ano da instigação cognitiva, deve ser o ano da descoberta, do autoquestionamento do fazer do professor, né? Ou seja, dessa conversa entre família e escola. E, sobretudo, da humanização, né? Trazer tudo que se possa pensar sobre a condição humana, o ser humano, as partilhas humanas, né? É isso. Que a gente possa somar e subtrair e multiplicar na prática, e ano que vem a gente aprende que o nome disso é multiplicação, adição e subtração, né? Eu acho que é isso. Conteúdo a gente acessa no Google.
Isso. Valores a gente só aprende em relação com outro ser humano valoroso. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Não aprende no Google. E complementando, né? Em que ano que a Estátua da Liberdade foi fundada, a gente aprende a hora que a gente quiser, no celular. Agora, despertar para perceber o que ela simboliza e as contradições que estão junto, só numa relação, né, com outra pessoa, só numa relação de real aprendizagem. Livre para pensar, né? É isso. Bel, prazer imenso em mais um episódio com você. Júlio também, prazer imenso. Um beijinho para todo mundo que vai nos assistir. Tomara que esse nosso momento aqui colabore. Tomara. Na renovação. É o que a gente espera. Um beijo a todos que estão aí e fiquem atentos, porque o episódio 3, com certeza, em breve, já vai estar também disponível. Tá bom? Um abraço.